E a palavra que está no meu coração está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 10. Provérbios 4:10 diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os seus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se abraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Ok? Vamos ficar aqui até o 12. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Eu acabei de ler aqui Provérbios 4, versículo 10, até o número de 12, do Provérbios 4, 10 ao 12. Vamos meditar primeiro no versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Bom, como eu já disse aqui em outras vezes, o livro de Provérbios é um dos livros mais sábios que nós temos. Primeiro que foi escrito por um dos homens mais sábios de toda a história, né? Salomão, que escreveu Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Quando ele escreve Provérbios, ele está mais ou menos ali na meia-idade. Cantares ele escreve quando ainda é jovem, Eclesiastes quando ele já está na velhice, e Provérbios quando ele já está na sua meia-idade, onde ele vai falar sobre as experiências de vida, sobre maturidade. Então tem muito conselho bom para os jovens aqui no livro de Provérbios. Precisamente o capítulo 4, ele começa a expressão usando filho meu, como também ele usa em quase todos os capítulos iniciais, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, você vai ver filho meu, ouve as palavras que eu te digo, filho meu, são conselhos de pai para o filho, né? Nesse aspecto do pai aconselhando o filho. Ele dá muitos conselhos, entre tantos aqui, ele dá um conselho que é baseado também num princípio, né? Num princípio que o próprio Deus estabeleceu para a nossa vida. Ele diz o seguinte nesse conselho, do versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Então são duas coisas. Primeiro, que se eu ouvir essa palavra, eu vou ter mais vida. Os meus anos de vida serão multiplicados. Primeiro, porque eu vou me livrar daquilo que pode me levar a uma morte prematura ou a destruição. Segundo, porque se eu ouvir essa palavra e guardar a palavra do Pai, eu vou estar pautado de um princípio, que é honrar o meu pai e a minha mãe. É óbvio que o conceito ali é espiritual, é no sentido do próprio Deus falando com a gente. Mas se parar para tirar também no sentido físico, no sentido literal, né, do pai falando com o filho, isso está incluído no próprio princípio que Deus estabeleceu para nós. Que aquele que honra o pai e a mãe, os seus dias serão prolongados aqui na terra, sabe? Então preciso guardar essa palavra para a minha vida, porque se eu honrar os meus pais, os meus dias serão prolongados. Não somente pelo fato deles possuírem sabedoria, não somente pelo fato das palavras do Pai gerarem sobre a minha vida sabedoria, mas também que eu, guardando essa palavra, eu pratico o princípio que é o princípio de vida. Então, honre os seus pais. Quer viver muito nessa vida? Quer viver todos os planos que Deus tem preparado para você? Quer ter saúde, ter vida? Guarde, honre os seus pais. Não somente guarde os conselhos dele, mas honre os seus pais. Eu acho que honrar ainda é muito maior do que guardar os conselhos, né? Por quê? Porque às vezes você pode ter nascido em um ambiente onde literalmente os seus pais
podem não ter sido um dos melhores. De repente não foi um bom pai, de repente não assumiu, não preencheu funções que deveria ter preenchido, mas mesmo assim foi o seu pai e é o pai ou a mãe que te criou. E só pelo próprio fato de ter dado a vida e ter dado a responsabilidade, ou melhor, ter cuidado de você, você já deve procurar honrar a vida dele. E não honrá-lo por causa do fato dele ser bom para você. Veja bem, eu estou dizendo de pessoas que têm pais que às vezes não são bons. Mas a Bíblia manda honrar pai e mãe. A Bíblia não fala assim, honre os pais que te tratam bem. Honre os pais que são legais. Honre os pais que te amam. Não, a Bíblia manda honrar pai e mãe, independente das circunstâncias. Porque o princípio de honra, ele volta para você. Como o próprio Salomão que está dando um conselho ali, baseado num decreto que Deus deixou para nós, que se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe, nossos tempos aqui na terra serão prolongados. Honra seu pai e a sua mãe para que seus dias aqui na terra sejam prolongados. Se você honrar, a colheita da honra é a vida. A colheita da honra é a prosperidade no caminho. A colheita da honra são longos dias. E honra no sentido do pai e da mãe. Então nem sempre você precisa concordar com tudo que ele faz por você. Mas você precisa aprender a honrar. Sabe? Por mais que às vezes você tenha um tipo de pai ou um tipo de mãe que seja difícil, que ande no caminho da impiedade, você precisa aprender a honrar. Principalmente se o evangelho já chegou no teu coração. Porque se o evangelho de Jesus já chegou em você, você tem que ser o primeiro, veja bem, o primeiro a mostrar o amor de Jesus. Porque existem alguns pais que ainda não viveram uma experiência com Deus, não foram alcançados pelo evangelho. Agora, se você já foi alcançado, você tem que ser o primeiro a mostrar o evangelho de Jesus. O evangelho tem que começar primeiro em você. As obras de Cristo devem começar primeiro na sua vida. Então, não honre somente os que te honram. Honre aqueles que a Bíblia mandou eu honrar. É o meu pai e a minha mãe. E de repente a colheita da honra não vai vir do seu pai nem da sua mãe. Porque tem gente que fala assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e eu só recebo isso em troca. Quanto mais eu faço, menos eles reconhecem. É ingratidão, é ingratidão. Calma. Nem toda colheita vem do mesmo lugar que você está plantando. Às vezes você planta honra na vida dos seus pais e vai colher amanhã na vida do seu filho, vai colher amanhã em uma outra situação, vai colher no trabalho, porque é bíblico. É bíblico. Que a honra, ou melhor, o fato de honrar meus pais, vai fazer com que eu tenha longos dias nessa terra. Então o conselho de Salomão é baseado nesse princípio de honra. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os seus anos de vida. Se você aceita a palavra, seus anos de vida serão multiplicados. Por essas duas questões. Primeiro, que a palavra do Pai possui sabedoria para você. Segundo, porque você está vivendo um princípio que vai te trazer muitos dias de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Ou seja, ele está falando o seguinte, que o conselho do pai para o filho é sempre com a intenção de fazer o filho trilhar uma carreira, um caminho de sucesso. É um caminho de sucesso, de prosperidade. É degrau em degrau, porque está começando, mas é um caminho de sucesso. Então, se eu ouço os conselhos do pai, o resultado dos meus caminhos serão caminhos de sucesso. É uma carreira, é uma construção. Ok? No caminho da sabedoria te ensinei. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás.
é tremendo, né? Porque ele mostra para nós o seguinte: se eu andar no caminho da palavra do Pai, se eu andar segundo a vontade do Pai, se eu andar nos conselhos do Pai, ainda que eu corra, eu não vou tropeçar. E até mais importante do que a gente decidir correr, é a gente decidir ter uma direção. Se você já tem uma direção, é óbvio que as coisas vão fluir sobre a sua vida, sabe? O problema é que tem gente que corre fora da direção. Quem corre fora da direção do Pai, tropeça. Mas o texto diz que quem corre na direção, cresce, evolui. É o que o Pai está dizendo. Ainda que corra, não tropeçarás. Por quê? Porque tem direção. Então, às vezes, o que é mais importante para a sua vida é você ter a direção. Mais importante não é você correr, mais importante não é você andar ou chegar, mais importante é você ter direção. Porque a direção, ela vai te ajudar a você chegar no caminho certo. A direção, ela vai te ajudar a você chegar no caminho de prosperidade, o caminho de sucesso. Agora, quem corre sem direção, tropeça. Corre muito, mas tropeça mais. É muito rápido, mas se machuca mais. Anda muito, mas acaba não conseguindo chegar nos propósitos. Por quê? Porque caminha sem direção. E para que você ande na direção, você precisa guardar os conselhos do Pai. É isso que Deus quer te dar nessa manhã. Deus quer te dar direção. Deus não quer que você fique o tempo todo olhando para o lado sem saber para onde ir. Não. Deus quer te dar uma direção. Para que você tenha longos dias, para que você tenha saúde, para que você tenha vida, para que você não erre nos seus caminhos, para que você não entre em escolhas erradas. Por isso que Ele quer te dar direção. Então não fica preocupado se de repente você está vendo muita gente chegar em certos lugares, muita gente crescer, muita gente ter. Não se preocupa com isso não. Porque o importante é você ter direção. Tem muitas vezes até que chega, tem muita gente às vezes que até consegue chegar, mas chega sem direção. E tudo que as pessoas fazem sem a direção certa, com o tempo, elas acabam tropeçando e se perdendo. Então, pare de ficar às vezes olhando o jardim do outro e comparando com o seu, porque às vezes não é realmente aquilo que você está vendo. Às vezes você está vendo o jardim, mas você não está vendo como aquilo ali foi construído. Melhor do que correr e chegar com pressa em qualquer lugar, é você chegar debaixo da direção certa, chegar sem se sujar, chegar sem se ferir, chegar sem manchar os outros no meio do caminho, chegar debaixo de um propósito. Pai, nós ouvimos a sua palavra, que são conselhos importantíssimos para a nossa alma. Nos ajude a colocar em prática cada palavra que nós ouvimos, para que ela seja como um exercício para a nossa alma. Abençoa, Pai, essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao seu coração durante esse dia e que ela tenha um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo no Manhã de Paz. Deus falou com você, você concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube, manda no Facebook, no WhatsApp, para seus amigos, seus grupos familiares, para que mais pessoas sejam edificadas e sejam tão abençoadas como você foi através da palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar propagando a palavra do Senhor aqui na internet, tá certo? Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece também um emojizinho, um selo que mostra que você está apoiando esse canal, que é muito bacana, e acima de tudo, você se torna um intercessor do meu ministério, nos ajudando a divulgar a palavra aqui na internet. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma colaborar com o seu ministério. O Manhã de Paz tem sido muito bom, eu queria deixar uma semente para que você continue fazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Como é que eu faço para deixar uma oferta na sua vida? Aqui do lado
tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar usando aí para fazer aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, tá bom? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que tudo que você tem é o Senhor que tem dado e porque Ele tem sido bom na sua vida, e você entende também o quanto é importante promover o reino de Deus aqui nessa terra. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Escuta os conselhos do Pai, escuta a direção do Pai. A palavra do Pai vai te dar vida, a palavra do Pai vai prolongar os seus dias aqui na terra. A palavra do Pai, ela traz sucesso para o teu caminho. A palavra do Pai, ela traz direção. E mais importante que você correr é você ter direção. Então fica com essa palavra, porque essa palavra direciona os teus passos.